ver. Eu penso que já estamos. Só aqui confirmar. Ok. Ok, sim, já estamos. Olá, boa tarde a todos que nos estão a ver. Olá, Inês, boa tarde, que é a minha convidada especial para este direto de hoje, Dia Europeu. Olá, Dia Europeu da Terapia da Fala. Foi uma feliz coincidência esta de juntarmos esta nossa conversa sobre a relação entre os dentes e a fala. Neste dia especial para a terapia da fala, não foi propositado, mas de facto foi uma feliz coincidência. Portanto, começar por me apresentar. Eu sou Carolina Branco, sou terapeuta da fala, sou também coordenadora da equipa Alcance. Para quem não conhece, portanto, é uma equipa com vários técnicos e médicos de várias áreas de habilitação e de reabilitação na área dos bebés, crianças e jovens, portanto, também de apoio às próprias famílias. E nós desenvolvemos, portanto, já há alguns anos, esta rúbrica dos Minutos Azuis, que até o ano passado era uma rúbrica de temas, portanto, na área do desenvolvimento e da aprendizagem, era uma rúbrica de temas que nós gravávamos para depois passar, portanto, e com a questão da pandemia, passámos a fazer estes Minutos Azuis em direto, com a possibilidade também das pessoas participarem, trazerem as suas dúvidas, porque efetivamente são temas que tocam em muitas áreas, não é? Tocam na área da saúde, na área da educação, na área social, temos muitos pais, não é? Muitos avós, muitas educadoras de infância, professores, que nos colocam dúvidas e que nos acompanham, e por isso mesmo este espaço pretende ser um espaço para essas mesmas pessoas, não é? Outros colegas, outros terapeutas, outros médicos, portanto a ideia é mesmo aqui criarmos um espaço de diálogo, de partilha de conhecimento, partilha de experiências, para que possamos ir ao encontro das vossas dúvidas, das vossas questões e, no fundo, contribuir para um desenvolvimento mais harmonioso e também uma parentalidade, não é? Isto pensando nos pais, uma parentalidade mais tranquila e mais consciente. E sem dúvida mais feliz. Portanto, eu dizia que hoje é um dia particularmente especial e temos também uma convidada muito especial, que é a Inês Guerra Pereira, portanto, que é odontopediatra, portanto, é médica dentista de crianças. Nós conhecemos a Inês já há muitos anos, portanto, eu e a Carla Guerra, que também é a coordenadora aqui da Alcance, já uma amizade muita longa data, portanto fomos colegas de liceu em Leiria, e depois a Inês fugiu para o Porto, onde conheço e também me formei, mas a Inês, portanto, permaneceu e criou a sua atividade profissional nesta cidade. Portanto, mais recentemente fizemos uma parceria entre a Alcance e o Dente a Dente, portanto, que é o projeto da Inês, na perspectiva de partilha também, lá está, de discussão e de análise de casos em equipa, e também na ótica de aconselhamento às famílias com a possibilidade de consultas online. Portanto, dou novamente as boas-vindas à Inês. Olá, Inês. Olá, Carolina. Olha, eu acho o máximo nós estarmos aqui hoje as duas a falar, a sério. Isto para mim representa mesmo muito, porque a Alcance, eu tenho um carinho muito especial pela Alcance, porque eu lembro-me há tantos anos de estarmos em Leiria e vocês estarem a fazer o primeiro vídeo na Praça Rodrigues Lobo. Lembro? Foi dos primeiros que vocês tinham todos os polos azuis e andavam lá na praça. Sim, já me recordo, nós encontramos, sim, é verdade. Sim, encontramos nesse dia
E realmente vocês têm um projeto giríssimo e acho que tão importante nos dias de hoje. Cada vez mais nós percebemos que temos que ajudar, temos que orientar, acompanhar, intervir quando necessário, desde o bebê à criança, ao adolescente, ao jovem, e vocês fazem isso melhor que ninguém, porque conseguem juntar todas as áreas e dar essa resposta, porque às vezes os pais sentem-se um bocadinho, eu noto isso e tenho esse feedback, também um bocadinho perdidos, porque, ok, eu tenho este problema, eu tenho esta dúvida, mas a quem é que eu vou recorrer? E vocês conseguem oferecer esse serviço, essa ajuda, esse apoio, disponibilidade, tudo junto. E, portanto, isso é maravilhoso, porque é uma equipa, além de ser super jovem, que também acaba por ser também muito dinâmica, com as vossas iniciativas e tudo mais, e isso é maravilhoso de acompanhar, e portanto estão de parabéns, e eu aqui toda honrada de estar aqui contigo e de poder finalmente partilhar deste projeto, porque finalmente que os nossos caminhos se cruzaram na parte profissional, que já se tinham cruzado na parte pessoal, e agora na parte profissional, mesmo à distância, não é? Eu acho que nós estamos a tentar aqui quebrar barreiras, porque às vezes não é fácil. Leiria, eu recebo muitos pais de Leiria, falo com muitos pais de Leiria, embora não esteja lá, eu acho que hoje em dia conseguimos, com as novas tecnologias, também criar esta proximidade. E portanto eu acho que este é um início, uma conversa daquilo que vai ser a nossa parceria, e também para que consigamos transmitir como é que podemos trabalhar em conjunto, não só com a terapia da fala, mas também com outras valências que vocês oferecem na Alcance. Sim, Inês, obrigada pelas tuas palavras, e também me sinto honrada por termos esta conversa e podemos partilhá-la com tantas pessoas. A Alcance vive muito deste grande pilar que é o trabalho de equipa. Portanto, este foi realmente uma das coisas que mais me moveu a mim e à Carla em criar um projeto. Portanto, é muito mais do que um espaço, do que uma clínica, é sem dúvida uma equipa. E, portanto, é uma equipa feita pelos colaboradores, e também estas conversas azuis que nós temos, fazemos também com os nossos colaboradores, com os nossos terapeutas e com os nossos médicos da própria equipa, mas também, acima de tudo, é uma equipa fora portas, ou seja, que realmente prevê esta partilha e este acolhimento de outros técnicos e de outras valências que se queiram juntar a nós. Portanto, é mesmo a perspectiva de trabalho em colaboração. Portanto, acho que... Sim, e entrando já aqui no tema, que eu acho que também... o nosso tema é muito o espelho disso mesmo, da importância que existe e que deve existir na articulação, na multidisciplinaridade, de conseguirmos juntar todas as áreas para o desenvolvimento do bebê, porque nós começamos desde a gravidez, e portanto aí falamos noutro tipo de profissionais de saúde, desde mesmo dos médicos obstetras, dos ginecologistas, que acabam por acompanhar a saúde da mulher em si, e isso também se faz de toda a equipa, e depois mais tarde, e cada vez mais nós conseguimos perceber que e eu acho que na terapia da fala isso também está a acontecer, na medicina dentária também, nós começamos cada vez mais a ver os bebés mais cedo e a tentar acompanhar mais cedo, para precisamente conseguirmos ter aqui uma perspectiva de prevenção e não só curativa, não é? Porque quando se fala em médico-dentista, as pessoas ficam logo com o coração a bater mais forte, e não é da emoção, não é? Muitas vezes é da ansiedade. E então o que nós tentamos precisamente, mais a área da odontopediatria, que é a área que acaba por ajudar nesta prevenção e neste acompanhamento, é mesmo precisamente conseguirmos acompanhar e orientar para que não tenhamos que fazer tratamentos mais invasivos, que muitas vezes são mais difíceis para as crianças, e conseguirmos ter uma saúde geral e saúde oral muito melhor numa idade mais avançada. E portanto muitas vezes nós só conseguimos esta prevenção ou algum tipo de intervenção com a ajuda precisamente da terapia da fala. Sim, é verdade, sem dúvida, é neste olhar conjunto que vamos encontrando as respostas.
estavas a falar precisamente, Inês, na questão da ansiedade que causa aos pais, não é, levar a criança ao médico dentista, e se calhar lançava já essa primeira ideia para nós também começarmos aqui a entrar na nossa conversa, já entrando, não é? Já entrando. Mas então, no fundo, há muito esta preocupação de forma geral, e não é só nas crianças, mas também nos adultos, não é? Com os dentes relativamente à parte estética, não é? Ou seja, os dentes como sinónimo de sorriso bonito, de uma cara bonita, não é? De uma apresentação. Mas efetivamente os dentes vão muito além disso, não é? Isso efetivamente é uma preocupação legítima, não é? A questão depois que traz também a parte da autoestima, não é? Do autoconceito, as questões mais emocionais, e também certamente iremos falar sobre elas nesta nossa conversa, mas portanto aqui a visão que queremos desde já se calhar partilhar dos dentes enquanto uma estrutura que é fundamental para a fala, não é? E não só, portanto, para outras funções extremamente importantes ao desenvolvimento da criança, como sendo a mastigação, como sendo a sucção, se falarmos da parte dos bebés, não é? E que sei que também é uma área que te é muito querida e na qual tens estudado imenso e que também partilhas imenso conhecimento, portanto, também falaremos sobre isso. Portanto, a sucção, a mastigação, a deglutição e também a respiração. E depois, no fundo, todas estas coisas que também contribuem, por exemplo, para a qualidade do sono, não é? Portanto, dar aqui já a nota de que são estas as funções que estão aqui muito relacionadas com a estrutura dos dentes e que vamos falar. Portanto, se calhar lançava já essa questão, Inês, uma vez que também já no fundo és uma profissional que trabalha há muitos anos em equipa, não é? E também com muitos terapeutas da fala, qual é portanto, a tua visão sobre esta estrutura, falando ou pensando já aqui na parte da oclusão dentária, para a consequência destas funções? O que é que já podemos partilhar sobre isto? Olha, é muito engraçado porque eu cada vez felizmente recebo bebês e crianças mais cedo na minha consulta. E ainda ontem tive um bebê de 10 meses que a mãe me confidenciava. Não imaginam que eu tive que lutar em casa para poder trazer o meu bebê aqui, porque houve os familiares, meus avós, às vezes até o mesmo pai, mas o que é que vais fazer ao dentista? Com o bebê tão cedo não vai poder fazer nada. Pois, mas é nessa avaliação clínica que nós temos, que muitas vezes é uma avaliação breve, que nós já vamos conseguir perceber condições que são fundamentais para que o bebê se desenvolva no caminho certo. Portanto, além de todas as orientações que nós damos nessa primeira consulta, em que nós vamos ter, e eu costumo dizer, e muitos odontopediatras falam nisso também, em que 90% da primeira consulta, 90% são orientações e recomendações e 10% é observação clínica. Portanto, nós além de darmos todas as orientações para que se consiga desenvolver todas as funções no caminho certo, nós fazemos essa avaliação. E essa avaliação clínica, e também com todo o levantamento de dados que nós fazemos desde a gravidez até ao momento em que estamos, não é? Nós conseguimos perceber qual é que será o desenvolvimento do bebê e onde é que podemos fazer aqui, ir por outro caminho se houver necessidade. Por exemplo, nós sabemos que há fatores genéticos e fala-se muito na epigenética, Carolina, também já me falei muito sobre esse tema e é uma das coisas que eu adoro falar. Porquê? Porque muitas vezes os pais têm a ideia, mas eu tenho dentes fracos, o meu filho também vai ter. Ou, eu tenho os dentes tortos, o meu filho tambtambém vai ter. Ok, nós temos uma marca genética, é verdade. Então se formos para a fala não saímos daqui mesmo. Não é? Ai, o meu filho é espinha de massa, mas eu também fui, tudo bem, não tive problemas com isso, não é? Portanto, entre outras coisas, mas sim, vamos falar também das espinhas de massa. É verdade, mas há muito esta ideia e efetivamente nós sabemos que existem algumas coisas, pelo menos na área da medicina dentária, alguns fatores que são genéticos, como por exemplo a posição dos maxilares, o crescimento dos maxilares, dos ossos, da face, pode efetivamente ser genético.
Mas se nós sabemos que existe essa carga genética, por exemplo, eu estou a ver um bebê de 10 meses e se eu sei que a mãe tem ou o queixinho muito para a frente ou o queixinho demasiado para trás, eu consigo nessa consulta dar orientações para que se desenvolvam bem os maxilares. Para nós termos uma ideia, os maxilares, portanto o queixo e a maxila, a parte de cima, vai nos dar a oclusão dentária, que é a forma como os dentes, vou pegar aqui o meu amiguinho, meu amiguinho, que é a forma como os dentes encaixam, não é? Portanto, se eu não tiver as bases ósseas, tanto a minha mandíbula como a minha maxila, no local correto e com a proporção correta, naturalmente que a oclusão, a maneira de fechar dos dentes, também será incorreta. Então, o que é que eu faço? Se a mandíbula tiver a informação genética que vai crescer 5 e a maxila vai crescer 2, por exemplo, não é? Nós vamos ter um crescimento exacerbado da mandíbula quando deve ser precisamente ao contrário. O que é que eu faço? Eu dou orientações para que os pais consigam em casa promover o crescimento da maxila, para que fique tudo equilibrado. E o mesmo acontece muitas vezes também com alterações na posição da língua. E aqui é que entra a nossa articulação. Porque se os dentes, se nós temos as bases ósseas numa posição, os dentes vão corresponder a essa posição. Mas nós também sabemos que temos outras estruturas à volta, como a língua, as bochechas, os lábios, tudo isso vai influenciar. Então, se nós trabalharmos as bases ósseas, também temos que trabalhar a posição da língua e de todas as estruturas que estão à volta. A parte mais muscular. Exatamente. Por isso é que eu falava na epigenética, ou seja, nós podemos ter efetivamente uma informação genética que seja transmitida para os filhos, mas nos primeiros 1000 dias do bebê, que vão desde a gravidez até aos 2 primeiros anos, nós sabemos que há fatores ambientais, portanto, funções e hábitos que o bebê vai adquirir, que serão fundamentais na predição da saúde oral e estruturas associadas na sua idade adulta e até numa fase mais precoce. Portanto, o que nós queremos é conseguir, com a ajuda dos profissionais de saúde que acompanham a criança, tanto o pediatra, a consultora da amamentação, que isso é outro tema enorme, a terapia da fala, a terapia miofuncional. Nós, com todas essas valências, vamos orientar e ajudar a desenvolver e a corrigir, se necessário, esses fatores genéticos que poderão estar na base e de forma inata na criança. Claro que depois existem determinados momentos, que nós chamamos de janela de oportunidade, que são fundamentais, que esse acompanhamento é fundamental. E aqui há um momento que é comum a nós as duas, que é de extrema importância, que é a introdução alimentar e a aprendizagem da mastigação. Porque a mastigação, os bebés não nascem a saber mastigar, não é? A mastigação é uma função muito complexa, que é aprendida. Dizem que é a mais complexa que o ser humano adquire. E por isso, se nós não tivermos uma mastigação correta, ou seja, se o bebê, por exemplo, um exemplo muito breve, se o bebê tiver o hábito de apenas mastigar com a parte mais posterior da boca, portanto com os molares, se já os tiver, e se não aprender a cortar os alimentos com os incisivos, naturalmente que eu vou ter um estímulo mais posterior e isso irá influenciar no desenvolvimento dos maxilares. Sem dúvida. O mesmo acontece se eu não conseguir movimentar corretamente a minha língua e os movimentos da mastigação bilaterais, portanto para um lado e para o outro, eu vou ter um crescimento assimétrico do maxilar. E a criança passa a mastigar apenas para um lado, sendo que começa a ficar assim com a boquinha um bocadinho para o lado. Porquê? Porque só um dos lados está a ser estimulado e, portanto, só este lado é que vai crescer e desenvolver-se. E isso vai se refletir nos dentes, porque vamos ficar com uma mordida cruzada. Sim.
não é? Nos dentes e na fala. Ou seja, já tocaste aqui em vários aspectos super importantes e já os relacionaste. Mas eu destaco aí, sem dúvida, esta capacitação da família, não é? De olhar para a criança, de olhar para o bebê e de ver como é que estas coisas acontecem, não é? Como é que acontece, neste caso que estavas a falar, a mastigação, não é? Como é que acontece a mastigação, se ela realmente é bilateral, se a criança transfere, não é? O alimento de um lado para o outro. Ainda antes, como é que o bebê faz a sucção, porque às vezes lá está, há preferência por um dos lados, não é? Por exemplo, desde logo muito cedo, por outros aspectos até que têm que ver com a parte postural, não é? E depois aqui também muita relação entre a cavidade oral e a nossa cervical, desde muito cedo, ou seja, Claro, são claro. coisas que nascem com eles, que já vêm desde da barriguinha da mamã, não é? E pronto, e lá está estes fatores também genéticos, sem dúvida, e que no fundo, ou seja, treinar no fundo os pais, habilitar os pais a olhar como é que são feitas estas funções, porque depois são sem dúvida estas funções que vão prever como é que ele vai ser, por exemplo, depois na fala, não é? Nós não podemos ver uma criança que tenha, vamos lá, uma alteração, falaste aí na mordida cruzada, não é? Portanto, aqui a utilização de um lado, não é? Mais de um lado para mastigar e que dá depois uma alteração em termos da arcada dentária. E, portanto, nós não podemos ver só a distorção do som, que tem, ou seja, aquilo que se calhar é mais perceptível para os pais e para quem convive com a criança, é a distorção do som. A criança não é capaz de produzir um som com uma direção de sopro, digamos assim, mais frontal, portanto vai ter aqui uma alteração, mas não podemos só ver isso isoladamente, ou seja, de facto temos que perceber, ele tem esta distorção do som, mas atenção, porque a estrutura pode estar alterada, as bochechas também podem estar alteradas, não é? Em termos de tonicidade, porque se ele tiver uma mastigação mais unilateral, isso vai-se notar na tonicidade facial. E depois também a língua, não é? Como é que vai estar esta língua, se a língua está mais lateralizada também a mastigar, a deglutir, a falar, ou se está mais projetada, não é? Tudo isto acaba por estar muito relacionado. Claro, E, portanto, é esta prevenção, sem dúvida, eu concordo contigo, é mesmo desde muito cedo tentarmos habilitar os pais a olhar para os filhos e a perceber como é que isto funciona. sim, e se quisermos até pensar em idades mais avançadas, falamos sempre em primeira infância ali, por exemplo, aos 3, 4 anos, porque fala-se muito, os pediatras mandam muito as crianças, reencaminham as crianças a partir dos 3 anos para o médico dentista para a primeira consulta. Sim. E aos 3 anos nós já temos os 20 dentes, à partida já nasceram, portanto nós já temos toda a dentição temporária, já está em boca, e já estamos até numa fase muito avançada da dentição definitiva, porque embora ela não tenha erupcionado, ela já está embaixo da gengiva, não se vê, mas ela já está lá em formação. E o que acontece muitas vezes é que eu recebo as crianças nessa idade, aos 3, 4 anos, e pegando até um bocadinho naquilo que tu disseste no início, muitas vezes os pais vêm por uma questão estética, ou porque têm alguma alteração nos dentes, alguma alteração de cor, ou porque realmente notam que os dentes não estão a fechar de forma correta. Exato. E ficam espantadíssimos quando ou eu consigo perceber que existe alguma alteração na fala e começo a levantar tudo aquilo que está para trás e chegamos à origem da questão, que muitas vezes se prende com, por exemplo, um exemplo só, com a amamentação. Sim. Não é? E então, ou outras vezes, por exemplo, com a respiração. E então eu acabo uma consulta de medicina dentária em que a mãe leva a indicação para ir ao otorrino e para ir à terapia da fala. Quando na verdade ela só veio a uma consulta de medicina dentária, não é? E Sim, a beleza exatamente. é toda esta, é que eu sozinha não vou conseguir, portanto nós temos manifestações ótimas que conseguimos diagnosticar problemas, seja na fala, porque a fala também é um ótimo indicador, porque é fácil os pais conseguirem ter essa percepção em casa, não é? Mas nem tu vais conseguir corrigir a fala sem eu corrigir os dentes, nem eu vou conseguir corrigir os dentes sem corrigir a fala. Sem dúvida. E sem ir às estruturas
mais básicas. E muitas vezes vamos a perceber qual é a origem de tudo isto, e muitas vezes é uma obstrução nasal, é uma alteração anatómica das vias aéreas, das coanas nasais, do septo nasal, não é? Muitas vezes há uma hipertrofia dos adenoides. Exatamente, uma limitação anatómica que nós temos que trabalhar sobre ela. Inês, deixa-me só acrescentar, porque deste um exemplo fabuloso, que é os pais saírem da consulta dentária com a indicação de terapia da fala e otorrino e depois chegarem à terapia da fala e dizerem: não percebo porque é que eu estou na terapia da fala se o meu filho fala bem. Porque muitas vezes, lá está, ainda não há esta repercussão, ou não há de todo uma repercussão muito evidente na fala, mas o terapeuta da fala trabalha muito aquilo que é a motricidade orofacial, não é? Portanto, esta questão de harmonizar, não é? De tornar mais harmonioso tudo aquilo que é a parte muscular, não é? Em junção com a parte estrutural, para o equilíbrio então das estruturas orais e faciais, intraorais e faciais para a fala e não só, não é? Para outras funções. Portanto, muitas vezes vão ao terapeuta da fala precisamente para trabalhar aspectos da mastigação, porque o médico dentista, não é? O odontopediatra entende que efetivamente há esta alteração e, portanto, ainda não é visível ou não é muito visível na fala, mas é muito, muito, muito visível na mastigação e, portanto, é o terapeuta que vai trabalhar isso. E, portanto, todas estas coisas acabam por ser muito novidade para os pais, não é? Mas isso é muito fácil de perceber. Se eu falar nisto, eu acho que se torna muito claro. Por exemplo, quando se usa aparelho, e eu acho que a maioria da população hoje em dia já sabe o que é o aparelho, para que é que funciona e quais é que são os efeitos que tem. E se calhar até quem nos está a ouvir em casa até já fez algum tratamento ortodôntico, portanto usa um aparelho. E muitas vezes no final de uma correção ortodôntica nós tiramos os brackets e os pacientes ficam com um arame por dentro dos dentes de baixo. Por exemplo, que isso se chama contenção. Para quê? Para evitar que os dentes voltem a ficar sobrepostos, a ficar tortos. E porquê que isto acontece? Se eu corrigir os dentes, porquê que será que eles voltam para a posição em que estavam? Porquê que voltam a ficar tortos? Porquê que nós temos necessidade dessa contenção? Precisamente porque os dentes e a posição dos dentes é uma resposta às nossas funções orais e à força que é que os músculos, portanto o bucinador, o temporal, os músculos da mastigação, o masseter, que é um músculo que nós temos aqui muito forte, que acaba por fazer e transmitir força aos dentes e aos maxilares, e se for numa carga e numa orientação errada, vai levar os dentes para o sítio errado. Portanto, se eu não mexer naquilo que é estrutural, portanto, se eu não mexer nestas funções e nestes músculos, logicamente que os meus dentes vão voltar a entortar. Então, o que nós fazemos de início é precisamente mexer nestas funções para que os músculos possam trabalhar de forma correta para os dentes naturalmente irem para o local correto. Porque quando nós intervimos na posição dentária, quando falamos em crianças de primeira infância, nós não vamos forçar os dentes a ir para o sítio correto. O que nós vamos fazer é tratar a origem daquela maloclusão. E, portanto, tratando a origem da maloclusão, eu garanto que futuramente eu não vou ter dentes tortos porque a origem do problema está resolvida. Exatamente. E isso traz problemas a longo prazo, porque se eu começar uma intervenção de ortodontia ou de aparelho mais tarde, por exemplo, aos 12 anos, 13 anos, em que eu já tenho a dentição definitiva completamente formada, eu vou conseguir mexer nos dentes, mas não consigo mexer nas bases ósseas. Ou seja, a base de onde assentam os dentes não está na posição correta. E isso leva-me a problemas de quê? De articulação. E a articulação leva a problemas de quê? Dor de cabeça. E isso faz o quê? Faz com que nós comprimamos muito mais os nossos músculos, começamos a ter outros problemas, como por exemplo o bruxismo, o ranger dos dentes, leva a uma compressão tal desta zona orofacial que nós ficamos com a dor, não é? A dor crónica, que muitas vezes ocorre por este tipo de situações.
Já para não falar que até em adultos, não é? Que as dores de cabeça depois começam a ser tão fortes que depois fazem medicação para as dores de cabeça e depois, quando não há mais solução ou quando ainda estão no processo de resolução, começam a fazer antidepressivos, por exemplo, porque não veem, não sabem qual é a origem efetiva daquele problema e então talvez seja uma questão mais psicológica ou pelo menos tentar ali relaxar um bocadinho mais É isso. pode fazer a diferença, não é? E às vezes está mesmo no que tu falaste, na articulação temporomandibular, que é a articulação que sustenta aqui toda a nossa face. E é bem mais difícil nós tratarmos isso quando são mais crescidos. Porque... Pronto, eu ia também entrar só para te dizer o seguinte, eu acho que é uma questão que pode estar precisamente a decorrer em alguns dos nossos participantes, porque é uma coisa muito frequente, não é? Porque é que os pais, portanto, quando vão ao dentista ou quando pensam em ir ao dentista, não é? Tanta gente que dá esta opinião. Mas ele ainda não tem os dentes definitivos, portanto, se tem a dentição decisiva, não é? Os chamados dentes de leite, porque é que há de ir ao dentista? Portanto, não vai corrigir isso agora, corrige só quando tiver a dentição definitiva, portanto, só a partir dos 6 ou 7 é que vale a pena ir. Às vezes, mesmo dentro da comunidade médica dentista, portanto, dos dentistas generalistas, nós acabamos por ver este feedback e também sentimos isso como uma dificuldade, ou seja, crianças que nós avaliamos logo desde muito cedo, em que identificamos aquilo que estavas a referir há pouco, uma mordida cruzada ou uma mordida aberta, ainda não falámos nela, que também é tão frequente quando há maus hábitos, não é? A questão da chupeta ou do chuchar no dedo, e portanto depois vemos o nosso trabalho limitado, porque efetivamente depois não há ali um seguimento como era expectável para aquela situação da estrutura dentária, os nossos resultados do ponto de vista da terapia ficam comprometidos e obviamente aquilo que mais queremos, que é solucionar esta situação na criança, vemos essa situação adiada, não é? Muito adiada para muito mais tarde e, como tu dizes, com muito mais problemas. Sim, e muito mais difícil, porque nós depois de termos o problema instalado, o que é que nós conseguimos fazer a partir dos 13 anos, em que já se deram vários picos de crescimento? Nós conseguimos cortar e colar, é o que eu costumo dizer. Portanto, eu já não vou guiar o meu crescimento, eu já não vou orientar, não vou aproveitar aquela hormona do crescimento que está a ser produzida para levar para o local correto, vou sim ter que cortar e colar, portanto das duas uma, ou eu faço cirurgicamente se o caso for muito grave, ou então terá que ser à base da força, e aí começamos a falar em aparelhos que realmente acabam por prejudicar muitas vezes a dentição definitiva, e que é muito mais difícil e muito mais, para já os resultados serão comprometidos, logicamente, sim, mas o tratamento em si também será muito mais difícil para a criança ou para o adulto ou para o que for, porque realmente nós precisamos de fazer algo muito mais invasivo. E para nós termos uma noção, a dentição temporária é a base da dentição definitiva. É preditora. Por exemplo, se eu tiver, e isto é verídico, e eu acho muito engraçado como é que o organismo... Partilha connosco, partilha connosco. E mesmo o bebê, porque no bebê acontece serem desenvolvidos mecanismos de compensação, ok? Portanto, quando alguma coisa não está bem, o bebê e o próprio organismo respondem de forma compensatória, portanto, arranja outros mecanismos e outros métodos para conseguir chegar ao mesmo resultado, ao mesmo objetivo, de uma outra forma. Quando nós temos realmente outro tipo de situações em que nós temos realmente já uma maloclusão, é muito difícil nós conseguirmos trabalhar nisso. E então o que nós pretendemos é conseguir fazer com que o pai e a mãe percebam que às vezes uma alteração tão pequena como uma cárie pode fazer com que eu fique com um dente incluso, com um dente que não nasça, pode fazer com que eu tenha uma infecção no dente que passa para o dente que vai nascer a seguir,
pode fazer com que a criança deixe de comer para aquele lado porque tem dor e, portanto, passa a ter uma mastigação unilateral, e estamos a falar só de uma cárie, e uma cárie pode comprometer toda a dentição definitiva, única e exclusivamente porque há uma perda de espaço. Não é? Porque se eu tenho um buraco, os dentes estão todos alinhados, não é? Os dentes estão todos uns a seguir aos outros. Se eu tenho um buraco num dos dentes, ou se eventualmente tenho que o remover por cárie, toda aquela zona, toda aquela estrutura vai começar a ocupar o espaço que está vazio. Então os dentes temporários vão mudar de espaço. E os dentes definitivos que vêm a seguir não vão ter por onde se guiar, porque eles guiam, a erupção, eles nascem quando quase que vão acompanhar ou quase que vão perseguir o dente de leite até chegarem à cavidade oral. Se eles não encontrarem nenhuma guia, nem nenhuma referência, eles não vão saber qual é o sítio correto. Então tudo isso vai interferir imenso na dentição definitiva. Portanto, quando nós estamos a mexer nos dentes de leite, nos dentes temporários, a tratar a cárie, a tratar uma alteração de cor, a tratar uma alteração de forma, tudo isso vai ser preditora precisamente da posição dos dentes definitivos. É por isso que nós conseguimos prevenir a maior parte dos problemas que existem na dentição definitiva. E mais, existem eventos que ocorrem quando estamos a falar em crianças muito pequenas, por exemplo, 1 ano, 2 anos, que nós sabemos que, por exemplo, nasce um segundo molar temporário, nasce com uma alteração de cor. Eu já sei que há um risco maior do primeiro molar definitivo nascer com essa alteração de cor. Porquê? Porque eles formam-se no mesmo momento. E então, eu já sei que aquela criança vai ter um risco maior à cárie aos 6 anos, aos 7 e aos 8, do que teria se fosse uma criança sem essa alteração de cor, que muitas vezes tem a ver com a densidade do esmalte e com a qualidade do esmalte. Portanto, o risco de cárie vai estar aumentado. E então aí eu começo logo a trabalhar o quê? Os fatores de risco à cárie dentária. Portanto, tudo isto está interligado. Depois nós começamos a falar, ok, é a mastigação. Sim, mas se a criança não consegue mastigar, logicamente que a língua vai ganhar outros vícios e vai ficar hipotónica muitas vezes. É uma língua. E depois há outras questões, não é? Se formos para a respiração oral também é um mundo, não é? E sem dúvida o que estavas a referir pronto, isto é muito curioso, não é? A questão da forma e da função, não é? Da estrutura e da função, e no fundo prevenirmos aqui as alterações que possam existir nas funções, não é? Pela estrutura e vice-versa, não é? Ou seja, não é só a estrutura que vai dar aqui uma boa indicação daquilo que vão ser os hábitos da criança, mas também o oposto, não é? Eu estava a ouvir e estava a pensar, talvez também fosse uma questão pertinente, ou seja, quando é que devemos levar as crianças ao dentista, não é? Desde muito, muito cedo, não é, Inês? Sim, eu costumo dizer que a criança, o bebê, vai ao dentista na barriga da mãe. Okay? Isso é o ideal e é o que nós gostaríamos muito. A primeira consulta vai a mamã grávida, não é? Sim, é muito importante. Porquê? E quando falamos nas maloclusões dentárias, é obrigatório falarmos da amamentação. E a amamentação, à parte dos imensos benefícios que traz, um deles é precisamente a prevenção das maloclusões, por variadíssimas razões. E atenção, não estou com isto a dizer que um bebê que não seja amamentado, não é obrigatório que vá ter uma maloclusão, mas nós sabemos que com a amamentação nós conseguimos promover uma respiração nasal. E aqui também há outra questão. Quando o bebê é amamentado, nos primeiros meses de vida, ele não vai ter tanta necessidade de sucção não nutritiva, como por exemplo na chupeta. Ele faz
essa saciedade neural é satisfeita na mama da mãe. E, portanto, ele, como não irá querer tanto a chupeta, irá ser mais fácil nós evitarmos aqui um fator de risco à maloclusão, e nós sabemos que bebés que usam chupeta no primeiro mês de vida têm 33% maior risco de desenvolver maloclusões, que é imenso. E sabemos que crianças que usam chupeta entre os 2 e depois mais tarde aos 12 anos de idade, nós sabemos que têm maior risco de ter mordida aberta, né? Portanto os dentes ficarem afastados, e ter mordida cruzada posterior, portanto os dentes não estarem alinhados, e ainda um overjet maior de 3 milímetros, que é precisamente a discrepância que existe entre os dentes superiores e os dentes inferiores. E isso nós sabemos que conseguimos prevenir com a amamentação. Mas uma amamentação bem estabelecida, porque também há imensos estudos sobre a amamentação, e há um muito curioso que eu gosto sempre de citar, que foi uma amostra de 800 mães que fizeram, um estudo de corte, muito engraçado. Bem, mesmo grande. Sim, 80% das mães desse estudo tinham dor a amamentar. E isso significa o quê? Que muitas vezes a pega não está a ser feita de forma correta. Então, se a pega não está a ser correta, além de eu ter dor e de não ser um momento prazeroso para a mãe, que é um dos princípios básicos da amamentação, mas eu não vou ter a correta estimulação da mandíbula. E, portanto, não vou ter a protrusão, não é? Da sucção, então a minha mandíbula vai ficar recuada. Então, quando nós falamos de primeira consulta e de prevenção de maloclusões e de alterações na fala, que depois se vão ver mais tarde, começamos com a amamentação. Isso é um dos preditores mais importantes, porque depois aí conseguimos também estabelecer a respiração nasal, que era aquilo que tu estavas a dizer, e a respiração nasal nós sabemos que é também meio caminho andado para o nosso sucesso das funções orais, todas elas. Todas elas, não é? A respiração é um vetor fundamental ao desenvolvimento, sem dúvida alguma. Fundamental. E cada vez mais, ainda falava isto há pouco tempo com as colegas da equipa, que parece assim uma epidemia, não é? De repente, aqui usando o termo de epidemia, não é? No fundo para dar aqui a noção de exagero, mas efetivamente cada vez mais as crianças nos chegam com alterações da fala e que são efetivamente respiradores orais, portanto é assim mesmo uma grande quantidade, não é? Eu gosto muito de falar de números porque às vezes nós falamos aqui, parece que estamos a filosofar um bocado, mas isto está tudo estudado e nós sabemos que a amamentação até aos 9 meses reduz 3 vezes o risco de maloclusão. É uma redução muito grande, 3 vezes é mesmo um número, não é? E para nós termos a noção de tudo isto, é que é importante as mães e os pais, porque não têm que saber isto. As famílias não têm que saber isto. Nós temos que saber. Auxiliar, não é? Mesmo auxiliar, é aconselhar, é dar esse esclarecimento. E, portanto, nós na gravidez falamos em 2 momentos muito importantes de consulta. O primeiro trimestre para a mãe e o terceiro trimestre para o bebê, que é a consulta pré-natal, em que precisamente nós damos todas estas orientações. Se quem nos está a ouvir já passou essa fase, estão sempre a tempo de ir ao dentista. Portanto, marquem, falam para o pediatra, marquem e procurem sempre alguém que tenha formação na área, não é? Porque também tu me dizias-me no outro dia, Carolina, que há muito esta questão de eu levo o meu filho ao meu dentista. Sim, não é? ou do próprio mãe ou do próprio pai, não é? Vai ao mesmo da mãe ou do pai. E é assim, como na medicina nós temos várias áreas, na medicina dentária isso começa a ser gritante também, e portanto nós temos que procurar colegas profissionais que estejam formados nesta área e que consigam aconselhar, porque aqui vocês estão a ver que o aconselhamento pode fazer toda a diferença. É a chave, não é? É a chave mesmo. Toda a diferença, é verdade. Olha, Inês, e vamos já pegar nesta questão da chupeta, não é? Entrar aqui já neste tópico que nos chega também muito, não é? E que está muito relacionado com o que já temos vindo a falar, não é? Mesmo esta questão da respiração oral, da hipotonia da língua, a mordida aberta, não é? Esta parte do overjet também já explicaste. Ou seja,
qual é a tua opinião, não é, sobre o uso da chupeta, sendo que é um assunto controverso, não é? Não podemos ser tão radicalistas e dizer que não se deve usar, não é? De todo. Se nos permitissem, se calhar, diríamos isso, mas ou seja, também da tua experiência com os bebés e com as dificuldades que as mães também manifestam, porque sem dúvida que a chupeta tem esta função de regulação emocional, não é? É um movimento de autorregulação do bebê e da criança, portanto é uma coisa que os tranquiliza, que os aconchega, que os permite acalmar, portanto há esta relação muito psicológica, digamos assim, este vínculo, e que para os pais isto também é uma dificuldade na hora de tirar, não é? Também muitas vezes é uma tranquilidade, porque se os puserem com a chupeta eles acabam por estar mais tranquilos, acabam por ser um momento até pré-adormecer, não é? Antes de adormecerem, de terem a chupeta, e há muitas crianças que deixam de usar a chupeta durante o dia, mas que ainda usam a chupeta durante a noite, não é? Pelo menos para adormecer. E isto é realmente assim uma questão, assim, é um celeuma, não é? É um tema, Aliás, também a tua opinião sobre isto. é um tema muito complexo e que se calhar dava para um direto sobre chupetas. Exatamente. Mas eu vou Sobre tentar. os hábitos orais. Exatamente, eu vou tentar transmitir aqui a minha ideia e a minha perspectiva sobre o uso de chupeta e falando de chupeta, dos hábitos de sucção não nutritivos. Uhum. Em termos de evidência, ela é muito clara que existe uma associação direta entre o uso de chupeta e a alteração das funções orais e especificamente da maloclusão, ou seja, da forma como os dentes encaixam uns nos outros. E se nós sabemos que existe, independentemente de ser uma chupeta de ortodôntica, ter uma chupeta em forma de gota, de cereja, nós Porque às sabemos. vezes os pais também procuram, não é? Aquela que possa ser menos má. Exatamente. Nós sabemos que, por exemplo, a ortodôntica não prejudica tanto os dentes, mas vai, por exemplo, prejudicar mais as funções orais. Uhum. Portanto, nós sabemos que há esta associação direta. E, portanto, o que é que nós tentamos transmitir? Que se consiga estabelecer essa saciedade neural que os bebês todos têm quando nascem, têm uma necessidade de sucção. E nós tentamos fazê-lo com a amamentação e com outro tipo de soluções. Se mesmo assim nós não conseguirmos, e isso acontece muito, por exemplo, nos bebés prematuros, e fala-se muito da chupeta também como prevenção do síndrome de morte súbita em várias academias de pediatria, embora a evidência mais recente nos diga que existem outras variadíssimas formas de prevenção da síndrome de morte súbita, portanto, em detrimento da chupeta, e mesmo a Organização Mundial de Saúde já vai dizer isso. Não é que desaconselhe, mas aconselha outro tipo de prevenção desse síndrome, exatamente para não se estabelecer este uso. Agora, o que é que nós sabemos também? Que estas alterações vão depender de diversos fatores da própria criança. Ou seja, eu usar chupeta não é a mesma coisa que a Carolina usar chupeta. A chupeta a mim vai-me impactar de uma forma e a Carolina vai impactar de outra, dependendo da tendência de crescimento, vai depender da duração do uso, da frequência, do tipo da chupeta. Tudo isso vai influenciar, por isso é que muitas vezes nós conseguimos tirar uma chupeta aos 3 anos e à partida pode ser até que num primeiro impacto nós vejamos que os dentes já fecharam, porque muitas vezes acontece, não é? Nós removemos a chupeta, tem mordida aberta, nós removemos a chupeta e esta mordidinha fecha, e depois é preciso avaliar se existiu ou não outras alterações que se mantiveram, mas muitas vezes isso há essa recuperação. E isso depende. De uma forma espontânea, não é? De uma forma espontânea, sem uma intervenção. Sim, muitas vezes são só os dentes e tudo o resto está a funcionar de forma correta. Pois. Não é? Pois. Também acontece, isso é preciso avaliar. Outras vezes há quase uma correção espontânea e efetiva, mas nós sabemos que é essa associação direta. Então, o que é que nós tentamos, o que é que eu tento transmitir? Se nós não conseguimos de facto eliminar a presença da chupeta
na vida do bebê. O que nós devemos ter a noção aqui são das boas práticas. Como é que nós podemos ter uma ligação, uma relação saudável com a chupeta? Logo, a primeira premissa é a diminuição da frequência. Isso é muito, muito importante. E também, com a redução dessa frequência, nós sabemos que o vínculo afetivo e emocional que existe com a chupeta vai ser menor. Vai-se perdendo, pois. Vai-se perdendo. Então, se eu sei que a criança, ao final dos 12 meses, começa a perder esta necessidade fisiológica de sucção, eu sei que a partir dos 12 meses, se ela continuar com a chupeta em elevada frequência, ela vai desenvolver um desejo e uma necessidade de chupeta muito maior do que teve até aqui. Portanto, há uma janela em que, da próprio desenvolvimento e maturidade das crianças, em que esse vínculo afetivo se torna muito forte. Portanto, o que é que nós tentamos? Tentamos reduzir esse uso. Se efetivamente em casa tiverem por hábito usar a chupeta, nós podemos usar para adormecer, ou até quando a criança fica um bocadinho mais irrequieta, que nós já não sabemos como é que devemos de acalmar. Nas minhas consultas acontece muito, os bebês aparecem muito de chupeta, precisamente por ser um momento de sair de casa, de ter o desconhecido, alguma coisa nova. E então o que é que eu costumo dizer aos pais? Ok, muito bem, então se optam, porque isso é uma decisão das famílias, se optam por ter a chupeta, devem saber que usamos para acalmar e depois tentamos logo distrair, não é? Porque nós não queremos é que a criança ande pela casa, que tenha 20 mil chupetas, vai para o quarto, tem uma chupeta, vai para a sala, tem uma chupeta, tem uma na mesinha de cabeceira, tem outra na cama. Verdade. Isto faz com que, se a chupeta está sempre à mão, ou até usam o porta-chupetas, ok, então vou pô-la na boca, não é? Vai estar ali sem fazer efeito nenhum. Portanto, aqui o Dá truque para não falar quando eles falam com a chupeta, não é? Quando Exatamente. falam com a chupeta, ganham hábitos mesmo de falar com a chupeta e isso é super prejudicial. Exatamente, portanto o que nós queremos é ter uma chupeta escondida, só os pais é que sabem onde é que ela está e só dão quando querem. Se o bebê precisar da chupeta, então 10 minutos para acalmar, e o que é que nós fazemos a seguir? Distraímos com outra coisa qualquer, também não chegamos lá e dizemos assim, dá cá a chupeta que já acabou, não podes usar mais. Isso Sim. também não podemos fazer, não é? O que é que nós Claro. temos que fazer? Distrair a atenção da criança, tirar o foco da chupeta e depois, como quem não quer a coisa, sem sequer o bebê se aperceber, nós arrumamos, voltamos a arrumar. O bebê adormece, eu também não quero que ele fique lá a noite toda com a chupeta, que tenha uma brilha no escuro até para saber onde é que ela está. Não, eu dou a chupeta para adormecer e a seguir retiro e guardo. Ok? O bebê chora durante a noite, que é difícil acalmá-lo durante a noite. Sim. Idealmente, tentamos com a nossa paciência, às vezes é cedo, perceber qual é a necessidade. Agora, se durante 3 meses nós tivermos, o bebê chora e eu dou-lhe a chupeta, portanto, ao quarto ele já vai pedir a chupeta sempre, enquanto nós não dermos a chupeta, ele não se vai acalmar. Claro. É a mesma coisa que os pais me dizem, sempre que eu vou buscar à escola, ele mal entra no carro, pede a chupeta. Sim. Porquê? Porque durante meses nós, o que é que fazíamos? Íamos buscar à escola, metíamos-lo no carro e dávamos-lhe a chupeta. Portanto, tinha esse hábito. A chupeta está muito associada a hábitos, a rotinas. Portanto, o que nós temos que fazer quando queremos romper o hábito é desconstruir estas rotinas. Sem dúvida. Eu ia dizer que também podem sempre optar por deixar a chupeta no céu das chupetas, não é? Tu tens no consultório. Sim, sempre bem. Aí passa a ser o céu das chupetas, às vezes eu, com muita pena, amada fita. Exato. Mas pelo menos tira essa pressão dos pais, porque há pais que sofrem muito para conseguir remover e fazem várias tentativas e não conseguem, porque há crianças que são mesmo muito, muito apegadas à chupeta. E, portanto, aqui nós o que fazemos mesmo é transferir, e ela até está no céu, portanto nós nem a podemos ir buscar. Sim, sem dúvida. Eu falo também por experiência própria, não é? Eu sou mãe de 2 crianças, uma ainda é bebê, um ainda é bebê, portanto com 8 meses, e ele nunca aceitou a chupeta, embora nós tivéssemos feito essa abordagem, não é? Mas nunca quis, portanto, e a mais velha com 3 anos e meio, portanto ela deixou a chupeta com 2, ou antes até dos 2,
Mas pronto, lá está isto, as experiências, por exemplo, que falávamos de noite, não é? Isto leva-me também a lembrar disso, portanto, com ela sempre um pouquinho mais fácil por ter efetivamente a chupeta, e com o bebê atualmente, pronto, não há chupeta, o que é que fazemos? Claro, claro. Não é? Efetivamente tem que se arranjar outras estratégias para os acalmar, e é como tu dizes muito bem, tentar perceber a necessidade, se é fome, se é a fralda suja, se é algum desconforto, ou algum outro desconforto no bebê, ou simplesmente está a acordar porque já está na hora dele. O que é importante ter a ideia é que não é, ainda não tem 3 anos, vai usar até querer e eu depois aos 3 tiro. Isso é muito difícil. Isso é o Sim. caminho mais difícil. Isso Sim. é como estamos aí Às numa vezes estrada de terra. até na consulta de terapia da fala temos muito isto, não é? Pais que querem corrigir a fala, mas que não querem tirar a chupeta. Portanto, olha, pois como é que fazemos, não é? É muito difícil esta questão, é uma questão realmente muito Isso que eu acho, delicada. e falo muito no acompanhamento, e há um conceito que eu gosto imenso e que tenho tentado desenvolvê-lo cada vez mais, que foi desenvolvido pela Academia Americana de Pediatria, que se chama Dental Home. Eu já vos falei, quando nós Sim, falamos na nossa sim, 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 parceria, sim, sim. foi sempre a minha bandeira, é o Dental Home. E é precisamente isto, porque assim, os pais não têm que ir a uma consulta e depois, imaginem, se a criança tiver um risco baixo de cárie, eu só preciso de ver essa criança daqui a um ano. Ok, mas e durante aquele ano? Os pais têm que ser motivados e têm que ser ajudados. É como ir ao ginásio. Ok, eu tenho a PT agora, só vou ver daqui a um ano. Garanto que ao fim de 2 meses já não meto os pés no ginásio. Não é? Portanto, aqui é a mesma coisa. Os pais não têm que fazer esta travessia no deserto sozinhos. Sozinhos. Tem que ter este coaching. Eu costumo lhe dizer Sim. sempre para as crianças, eu brinco muito, é como se eu fosse o coaching deles, eu sou o coaching dos dentes. Porque assim, para lavar os dentes é a mesma coisa. Se é um hábito difícil de implementar, porque há várias fases de maturidade, não é? Ali aos 2, 3 anos, depois aos 7, 8, que eles nem querem tomar banho, os pais não têm que estar sozinhos nesta luta, porque se eu disse 3 estratégias quando foram à minha consulta, e se eu sei mais 50, se eu nunca mais falar com eles, nunca lhes vou dizer as outras 47, não é? Portanto, há aqui várias estratégias e várias dicas que se podem ir dando ao longo do tempo, e por isso é que este acompanhamento é fundamental e mais fácil. Acho que é o caminho mais fácil para os pais. Sim. Também não chamem tudo para vocês, não é? Os pais não podem chamar tudo para eles, porque é uma pressão grande e diz assim, educar é fácil. Ainda aqui Não. há dias, é isso, eu ainda aqui há dias ouvi o Carlos Gonzalez, não sei se viste essa live, eu deliciei-me a ouvir, ele é um pediatra. Não, mas partilha connosco, sim. E ele tem uma visão muito simplista disto do acompanhamento, da educação, dos hábitos. A mãe muitas vezes tem um instinto, a mãe e o pai, quando se fala da mãe, logicamente está-se a falar também do pai. Há um instinto básico e que nasce com a mãe, digamos assim, não é? A mãe sabe, mas depois há todo um caminho que deve ser feito. E se calhar há uns anos parecia óbvio, hoje em dia não é assim tão óbvio, porque se há uns anos aquilo que nós comíamos era mais saudável, hoje em dia é tudo muito mais processado, tem tudo muito mais açúcar, são tudo texturas muito mais moles, não é? Se as texturas hoje em dia são mais moles, sabes porque é que nós não temos dentes decisos atualmente? Porque nós já não comemos raízes das árvores. Verdade. Sim, Nós não sim. comemos raízes das É uma, árvores. Eu não preciso é de uma 30, questão evolutiva. Sim, sim, sem dúvida. eu só preciso de 28 dentes. E nas crianças está a acontecer precisamente isso. Se elas só comem coisas mais moles, não vão precisar de Não tanto espaço precisam. na boca. E então a boca não vai alargar. E o que é que vai acontecer? Os dentes vão ficar todos sobrepostos uns aos outros. Mais uma vez, não é? São os hábitos, 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 hábitos. Exatamente. E portanto, os pais, a família tem este instinto, mas muitas vezes as nossas mães, os avós, não é? Nem sempre percebem desta necessidade de ter estas ajudas exteriores. E eu muitas vezes costumo mandar recados para os avós e para os tios e para os primos e para as madrinhas, vai recados para toda a gente, porque é preciso esta educação àquilo que nós temos na atualidade, ao nosso ritmo de vida, não é? Portanto, os pais sabem, claro, mas à mínima contrariedade devem procurar ajuda. Eu acho que isso é Sim. fundamental.
lá está, mais uma vez, a questão de informar, de capacitar, não é, as famílias, trabalharmos todos em articulação, e sim, é o que faz mais sentido, concordo pelas duas vertentes, profissionalmente e pessoalmente, acho que é mesmo o que faz mais sentido. Olha, Inês, acabámos por não falar muito, e queria só dar esse toquezinho também, aqui na questão dos sigmatismos, ou seja, da questão das alterações, há várias, não é? Podem existir várias decorrentes de alteração estrutural, não é? De alteração estrutural. E quando falamos de estrutura não falamos só de dentes, já falamos, não é? Lábios, de bochechas, de língua, de outras estruturas que estão a contribuir para a fala, e sendo os dentes uma delas, não é? Se nós pensarmos, por exemplo, na forma como produzimos alguns sons, se nós pensarmos, por exemplo, como produzimos um P ou um B, nós utilizamos muito mais os lábios, não é? Se nós produzimos um R de rato, ele é muito mais produzido cá atrás, não é? Na parte posterior da nossa cavidade oral, mas se nós pensarmos num T ou num D, olha, por exemplo, dente, não é? Nós produzimos com a ponta da língua atrás, ou tocar nos dentes de cima. E também, ou seja, esta questão da parte dentária, não é? E quando há realmente aqui alguma alteração em termos da estrutura, já falaste na mordida aberta ou na cruzada, ou na sobremordida, ou noutro tipo de alterações, claro que vai interferir na forma como nós produzimos estes sons, não é? Por exemplo, mesmo aqui a questão, o F e o V, não é? Eles são produzidos por obstrução quase aqui da parte dos dentes. Nós pensamos, é o sopro, não é? Lançamos aqui o ar, F, V, se experimentarem em casa, não é? Fazer a experiência. Portanto, nós precisamos da colaboração dos dentes para produzirmos o som. E, obviamente, se há uma alteração na estrutura, vai dar uma alteração na fala, não é? Portanto, quando olhamos para os problemas de fala, temos de estar mesmo muito mais atentos à forma como está toda a cavidade oral. E isso lá está, mais uma vez, é reforçar aqui o trabalho em equipa, portanto, o trabalho com o terapeuta da fala, neste caso com o odontopediatra, não é? O médico dentista das crianças, e também muito com o otorrino, e não só, não é? Já falamos aqui nas questões posturais, nas questões da cervical, por exemplo, porque às vezes uma alteração a nível do equilíbrio, não é? Da estrutura dentária, também revela uma alteração corporal, não é? Isto depois já é um bocadinho mais, já saímos um bocadinho aqui mais de outra zona, mas já precisávamos aqui se calhar do contributo dos profissionais como da área da fisioterapia, por exemplo, ou até questões oculares, não é? Se nós pensarmos mesmo o alinhamento da parte ocular, ela está muito em referência àquilo que é o alinhamento dentário e, portanto, e todo o equilíbrio depois das nossas cinturas, escapular, pélvica, etc. Portanto, se nós formos por aí fora, acho que teríamos aqui pano para mangas para falar. Teríamos aqui mesmo muito assunto, mas queria realmente dar no fundo, esta nota de que, mais uma vez, as coisas não se podem ver individualizadas e segmentadas, não é? Falamos dos dentes, falamos da fala, já é aqui uma relação, não é dar com a língua nos dentes, falarmos aqui nesta relação, mas isto acarreta, não é? E traz muitas outras situações para o tema, por isso é que é muito importante trabalharmos em equipa e capacitar sem dúvida a família, não é? Pronto, eu falava na questão dos sigmatismos, ou seja, a parte que é muito frequente, não é? Vemos os espinhas de massa, e porquê que isto acontece, não é? A criança não produz bem o C ou o Z, e portanto diz, vamos imaginar, diz tapato, não é? Com a língua mais projetada, ou mesmo zebra, não é? Zebra, não é capaz de produzir realmente aqueles sons de uma forma correta. Pronto, e isto tem muito a ver, não é? Se tivermos, lá está, a maloclusão, se tivermos uma língua que está mais projetada, uma língua mais hipotónica, uma respiração oral, e isto carece sem dúvida nenhuma de uma intervenção. Pronto, aqui já estamos a falar de intervenção. Claro. Portanto, aqui a parte da terapia da fala, que vai ajudar, no fundo, aqui a trabalhar a parte muscular, o posicionamento da língua. Tu falavas também há pouco, na questão
da contenção, não é? E dos dentes estarem muito direitinhos após a correção ortodôntica, mas ainda durante, não é? Muitas vezes é importante trabalharmos desde logo o posicionamento correto da língua para falar, para engolir, para mastigar, para que depois não haja essas recidivas, não é? No fundo, para que não haja um retrocesso da correção ortodôntica. Isso é muito importante, não é? Porque depois as pessoas pensam que já fizeram, as crianças já fizeram correção ortodôntica, então está tudo ok. De repente, os dentes começam a ficar alterados e não estão a perceber o porquê. Então, mas eu já fiz durante 2 anos, não é, correção ortodôntica, porque é que eu agora não tenho o mesmo sorriso que tinha quando deixei o aparelho? Não tem, exatamente porque a língua andou ali a fazer o seu trabalho, por exemplo, não é? Que é um órgão muito móvel e, portanto, pronto, estava habituada a ter outro espaço para fazer no fundo, os seus movimentos e vai continuar a fazer. Portanto, não é só a correção ortodôntica que vai ajudar a que a criança possa falar melhor, possa mastigar melhor e possa respirar melhor. Portanto, há todo este trabalho que tem que ser e deve ser feito de uma forma interdisciplinar, multidisciplinar, sem dúvida. Portanto, eu acho que esse aspecto era uma das coisas que também queria deixar aqui a nota. Nós também já estamos perto de terminar, meu Deus, são tantos assuntos. Quero só dizer uma coisa, porque falaste da intervenção e nós falámos pouco especificamente da intervenção, mas eu quero deixar aqui a nota de que depende logicamente de cada caso, da severidade da maloclusão ou da alteração da fala, mas quero deixar bem claro que é possível nós trabalharmos desde os 3, 4 anos, nós na verdade começamos bem mais cedo, mas com recurso a aparelhos, é possível nós fazermos essa correção com recurso a aparelhos a partir dos 3, 4 anos e depois uma complementação, uma complementariedade com exercícios miofuncionais, exercícios da fala, para resolvermos esse problema num espaço temporal de 12 a 18 meses, conseguimos resultados muito satisfatórios. Portanto, é possível sim tratar, usar aparelho antes de termos a dentição toda definitiva. Isso era importante. Sim, ainda bem que voltaste aí e que deste essa nota que eu acho que é muito, muito importante. Olha, Inês, nós temos aqui no bate-papo, portanto no chat, temos aqui a educadora Isabel Reis, que nós muito bem conhecemos, e a Isabel pergunta, e os bebês a quem nascem os primeiros dentes já perto dos 12 meses? E eu aproveitava também para lançar esta questão, juntando uma outra que nos fizeram na live passada, no direto passado, em que falámos de desenvolvimento motor e associação com a parte da linguagem e da fala, e também foi a educadora Cláudia Oliveira, não sei se ela nos está a ver, mas poderá ficar depois a resposta para ela poder ter esse feedback, porque ela perguntava-nos também ou seja, crianças em que os dentes nascem já muito mais tarde, não é? Falámos disto, tem associação ou não com outras alterações, nomeadamente o surgimento da fala, por exemplo. Esta era a questão da Cláudia Oliveira. Eu penso que a Isabel nos pergunta mais, ou seja, para falarmos com a preocupação dos primeiros dentes só aos 12 meses. Sim, o que está descrito, o intervalo para o aparecimento, o nascimento do primeiro dente é entre os 4 e os 14 meses. E eu tenho bebês, efetivamente, com 15 meses. Eu tive agora um caso muito recente de uma bebê com 15 meses e meio e estava tudo bem. Aos 14 meses nós fizemos uma radiografia, os dentes estavam lá, estavam já com alguns sinais de erupção, mas não queriam sair e apareceram agora, finalmente. Portanto, não tem qualquer problema. Bem, esses pais devem ter ficado. Sim. Aliás, tivemos algumas consultas, porque depois o controlo destas emoções nos pais também é importante. A ansiedade, não é? Não queremos que essa ansiedade passe para o bebê. Mas não tem qualquer problema, não é sinal de algo patológico que esteja a acontecer. Nós sabemos que a média para o nascimento do primeiro dente, a média é aos 6 meses, mas uma criança que não tenha dentes aos 12 meses consegue alimentar-se da mesma forma, consegue desenvolver as estruturas orais da mesma forma e não terá qualquer tipo de complicação,
desde que estejam bem identificados, se for um bocadinho mais tarde, aos 14 meses é importante que essa identificação seja feita, desde que não exista alguma alteração de origem, não é? É importante, pois também nós não podemos dizer está tudo bem, são 16 meses e ainda não apareceu, está tudo bem. Pois. É importante perceber que não existe efetivamente, e nesse caso em particular, eu sabia que não existia nenhuma causa que levasse ao atraso da erupção dos dentes. Muitas vezes tem a ver, se esse atraso existir ou persistir durante o tempo, tem a ver muitas vezes com síndromes genéticos, que é onde nós vemos um atraso maior no aparecimento dos primeiros dentes, mas também se fala que crianças de baixo peso, bebés de baixo peso, que têm a circunferência, portanto têm a cabeça mais pequena, são fatores que podem levar ao atraso do nascimento dos primeiros dentes, mas que não interferem porque a criança continua a fazer as mesmas funções e consegue mastigar perfeitamente com a gengiva, ok? Por isso é que nós dizemos que não temos que esperar para introduzir os sólidos, não temos que esperar pelos dentes, podemos começar a fazer e devemos começar a trabalhar as texturas, os diferentes paladares, tudo igual. Tudo igual. Só tem a vantagem, é que até aos 12 meses não tem que lavar dentes, que é ótimo. É uma boa vantagem, que não é nada fácil, não é? Já agora deixo também a dica de poderem visitar a página da Inês, onde ela dá imensas sugestões de higiene oral em bebés e não só, portanto acho que são mesmo contributos muito, muito úteis para pais e para educadores. Porque realmente essa é uma dificuldade, não é? Como é que se lava um bebê, como é que se lava os dentes a um bebê tão pequeno, não é? Se não havendo colaboração, mas é possível, Mas eu ainda hoje de manhã estive em teleconsultas e foi maravilhoso, o bebê, eram bebés pequenos, portanto tudo bebés, falamos sempre de bebés, e às vezes são dicas tão básicas que mudam completamente o dia-a-dia lá em casa. Porque são guerras para lavar os dentes e às vezes só o simples facto de se estabilizar a cabeça do bebê muda tudo, faz assim aquele clique e é por isso que a informação é tão importante, porque pode efetivamente fazer a diferença no dia-a-dia. Sim, e estava a pensar numa outra situação que vi também recentemente nas redes sociais e às vezes a dificuldade dos pais em controlar também o tamanho da pasta, não é? Que as crianças põem quando não fazem daquilo uma refeição. Sim, não é? Mas também é uma dificuldade. Essa é a principal razão de no mercado existirem pastas com flúor insuficiente. Para crianças pequenas, muitas vezes na embalagem. Põe mais quantidade que o normal. Tem indicação por exemplo, para crianças, sei lá, dos 0 aos 5, 500 ppm de flúor, exatamente para evitar que haja uma ingestão excessiva de pasta dos dentes e, consequentemente, de flúor, que pode ser tóxico em grandes quantidades. Uma mãe informada e sabendo a quantidade que deve colocar, aí já pode usar os 1000 e já conseguimos, porque só com 1000 de flúor por dia 2 vezes é que nós conseguimos a prevenção efetiva da cárie. Através do flúor, logicamente, porque a remoção mecânica também vai sempre ajudar a que haja um menor fator de risco pela acumulação da placa bacteriana, mas os 500 ppm de flúor é insuficiente, mas o mercado, a indústria, como não sabe se os pais sabem ou não essa informação, não é? Acabam por não arriscar e pronto, faz todo sentido que assim seja. Também temos de 1000, portanto devemos optar por essas quando soubermos bem a quantidade a colocar. Sim, exatamente. Mas sigam que a Inês vai dando estas dicas em função das idades e que é sempre importante. Pronto, aqui no chat não sei se tínhamos aqui uma mamãe que nos falou também da questão do bruxismo, será que é natural em idades mais pequenas? Estou preocupada, pois vejo que se mantém desde pequena, portanto, e já tem 9 anos. Tem 9 anos? Então aconselho uma consulta. Eu ia dizer, em bebés, mas eu recebo muitas perguntas sobre isso. Pode ser natural existir o bruxismo até nós termos a erupção dos molares. Com 9 anos, atenção que a situação que nós estamos a viver de pandemia, de confinamento, de restrição social, aumenta a ansiedade e muitas vezes o bruxismo é uma consequência desta ansiedade, desta pressão que as crianças estão a sentir. Portanto, tem havido realmente um aumento da prevalência do bruxismo e deste hábito em casa, mas tem muitas vezes a ver com situações do foro emocional.
Emocional. Sim, por isso muitas vezes é essa a origem, mas claro que deve ser avaliada. Aos 9 anos deve ser avaliada. O que é que pode começar já a fazer? Uma dica muito rápido é aquilo que nós chamamos de higiene do sono, que se fala muito em bebê, mas eu transporto sempre até a adultos, eu mando fazer higiene do sono, porque nós temos muito o hábito de fazer ações e atividades excitatórias antes de dormir. E isso é fundamental. Se o bruxismo for noturno, é fundamental que nós saibamos acalmar o organismo, o corpo, antes de dormir. Portanto, se... Evitar os ecrãs, portanto, preparar o corpo, não é? Para ficar mais tranquilo. Diminuir a luz, tudo isto são coisas que vão ajudar a dormir melhor e que podem ajudar a criança a não ter esse hábito. Mas muitas vezes o bruxismo está relacionado com uma respiração oral. Também. Portanto, eu aconselho mesmo uma consulta para perceber a origem e a causa desse bruxismo. Uhum. Sim, estava aqui uma outra mamã, Karina, ainda sobre o tema do aparecimento dos primeiros dentes, que dizia que, portanto, o menino só teve o primeiro dente aos 13 meses, mas os dentes, de uma forma geral, demoraram muito tempo a sair por completo. Uhum. Os Isto é dentes... indicador de problemas, é a questão dela, se isto é um indicador de algum problema. Não é indicador de nenhum problema. Cada bebê tem o seu próprio ritmo e muitas vezes o que é que nós temos que ter, fazer a avaliação é se efetivamente essa criança está a ter estímulos sensoriais na boca, estímulos da gengiva, se está a mastigar, se está a levar coisas à boca, porque isso nós sabemos que ajuda também ao desenvolvimento dos maxilares e ao aparecimento dos dentes. Por exemplo, um bebê que coma coisas mais moles, texturas mais moles, mais papas, ainda não mastigue, pode efetivamente os dentes demorarem mais tempo porque não tem esse estímulo, não é, da mastigação, porque a mastigação é que faz com que os dentes erupcionem mais rápido. Mas não quer dizer que seja algo patológico, pode ser algo inato e que esteja relacionado com o ritmo do bebê. Um dente demora o seu tempo a nascer, assim, um mês à vontade, não é? Pode demorar a erupcionar, portanto, não tem qualquer problema. Ok, pronto, boa. Não sei se há assim mais alguma outra questão que nos queiram colocar. Nós estamos mesmo a terminar, isto é um assunto que dava, que dava aqui para mais 2 horas à vontade e é tão agradável falar contigo, Inês, Pois, porque... eu ia dizer a mesma coisa. Eu ia dizer a mesma Mas coisa. tens no fundo, esta visão muito integrada, não é? Das funções e deste trabalho complementar com as famílias e com os outros profissionais, e dás exemplos que são muito práticos e muito, desde logo, muito esclarecedores desde os primeiros tempos, não é? Isto é que eu acho que é mesmo, pronto, é o que faz mesmo toda a diferença. Por isso é que também, quando recebemos os pais, muitas vezes aqui na consulta da terapia da fala, ao falarmos destes aspectos em bebês, às vezes os pais ficam assim, mas porquê que me está a perguntar, não é? Se ele, quando é que se ele mamou, não é? Se usou biberon, se houve aqui alguma dificuldade até do ponto de vista da gravidez, às vezes os pais ficam assim, porquê que me está a fazer essas questões? Pronto, é porque efetivamente tudo isto tem um fio condutor, tudo isto leva à situação em que eu estou, ou outra colega está a observar a criança que tem 4, 5 anos ou até mais velhos, não é? Mas isto tem que vir de trás, este raciocínio tem que vir realmente mais precoce e ligarmos aqui no fundo as peças todas do puzzle para conseguirmos dar uma resposta mais efetiva e mais bem sucedida, que é isso que nós queremos, não é? Que realmente as crianças possam ter um bom desenvolvimento e possamos também dar esta tranquilidade aos pais, como tu muito referiste aqui na conversa, que eu acho que é fundamental que os pais se sintam capazes, não é? Que consigam se sentir capazes de fazer esta monitorização do desenvolvimento dos seus filhos e de estarem tranquilos, porque essa segurança e essa confiança passa para a criança. Sim, e falamos, há imensos danos, digamos assim, colaterais que nós não abordamos, porque é realmente um tema muito complexo. Sim, muito vasto, mas, sim. por exemplo, a qualidade de vida, que é algo que tem sido muito estudada em bebês e crianças nos últimos tempos, que se acha que é algo subjetivo, mas estes estudos são muito qualitativos, e nós sabemos que a qualidade de vida dos bebês
fica afetada por estas alterações orais. Nós sabemos que uma criança que tenha respiração oral, que tenha mordida aberta, que tenha alterações na fala, para já uma criança que socialmente vai estar sempre inibida. Mais inibida, sim, lá está. E depois, pode ser uma criança que tenha transtornos ao nível da concentração, da hiperatividade, pode ser uma criança que tenha uma predição maior no futuro para ter vícios orais. Nós sabemos que há uma relação com os níveis de inteligência, com o QI, tudo isto está estudado e às vezes nós mexermos nesta base vai realmente fazer mudar a vida dos bebês e das crianças e dos pais. Portanto, quando falamos em qualidade de vida, percebemos realmente o impacto que isto pode ter, sem dúvida, no desenvolvimento da criança. Claro que estamos a falar de alterações específicas, não é? Agora, não pensem que tudo é um problema, também nós não queremos que fiquem com essa ideia, ok? Porque sair daqui assim, e agora? Não, está tudo relacionado. E às vezes são pequenos pormenores que podem fazer a diferença, mas claro que o amor, o mimo, a relação próxima com os bebês, com as crianças, é aquilo que eu acho que resolve qualquer problema. É mesmo, o amor é a chave, não é? É mesmo a chave. Sim. Sem dúvida nenhuma. Vamos agora pensar, não posso fazer isto porque senão vai ter não sei o quê, eu não posso fazer aquilo outro, senão faz parte de quebrarmos as regras também. Portanto, nós não somos fundamentalistas a esse ponto e eu acho que é importante também deixar isso claro. Claro, não é? Exatamente, sem dúvida. Inês, tão bom. Mesmo. Pronto, se calhar vamos dar aqui as finalizações, não é, da nossa conversa, e dizer que teremos mais assuntos, não é? Mais tarde, quem sabe, poder convidar a Inês para falarmos de mais coisas, porque realmente ficou muita coisa ainda por abordar e gostávamos mesmo de entrar aqui noutros assuntos. As nossas partilhas nestes diretos vão continuar aos sábados. No próximo sábado vamos ter também uma convidada para o nosso direto, que será um direto sobre a educação, portanto esta ligação entre a parte do desenvolvimento e da educação, portanto fiquem atentos. E hoje então agradecer-te, Inês, e agradecer-te imenso por nos teres permitido este momento tão rico de partilha e de aprendizagem. A hora é essa, Carolina, eu gostei muito de estar aqui contigo, de poder ter esta parceria com a Alcance, deixa-me mesmo muito contente e muito feliz poder ajudar, sobretudo, as pessoas da minha terra natal, não é? Que é uma proximidade, fica uma proximidade maior. E queria dizer também que estou disponível sempre, se precisarem, através das redes sociais ou da minha página, procurem-me, eu respondo quase sempre, se não respondi foi porque me passou mesmo. Por isso sintam-se à vontade para fazerem qualquer questão que queiram e obrigada mais uma vez a ti, Carolina, e a toda a equipa da Alcance por esta oportunidade. Obrigada a nós, Inês, foi um gosto. E a dizer, a página da Inês é a página Dente a Dente, portanto, e também nessa página podem consultar, como falávamos, as várias dicas, as várias sugestões, as várias partilhas que a Inês vai falando. Estou-me a lembrar que também partilhas muito esta educação até através de sugestão de livros e de aplicações, não é? Falámos disso também há pouco tempo. Para preparar a consulta da criança para a primeira vez que vai, por exemplo, ao dentista, não é? Como é que os pais podem preparar a criança, também dás essas dicas e são realmente úteis. E sigam a Inês, porque ela de facto é uma dinamizadora da medicina dentária. Obrigada, Carolina. Da parte da pediatria e pronto, e também tem outros projetos que já agora deixo também como sugestão de acompanharem, que são as receitas anticárias, que são maravilhosas, têm um aspecto maravilhoso, não é? Ainda fazem e sabem fazem super bem. E também o projeto de movimento Dá Cor à Tua Vida, não é? Com as botas mágicas e as toucas mágicas, sim. Que são, no fundo, equipamentos de proteção individual, que, portanto, pretendem mesmo proteger as pessoas, mas que têm uns padrões espetaculares, as crianças adoram, nós aqui na Alcance estamos super fãs. Sério, isso é tão bom. E vale a pena também acompanharem porque há todas essas mais-valias. Inês, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada por tudo, Carolina.
E obrigada também a quem esteve presente, aos participantes, e já sabem, agora ou depois podem sempre deixar-nos alguma questão, alguma sugestão, que teremos todo o gosto em ajudar. Obrigada, foi um gosto, obrigada a todos. Obrigada. Beijinhos. Obrigada, Inês, um grande beijinho. Obrigada, obrigada.